Direto da redação. Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, por abuso de poder na eleição de 2022. Ele fica inelegível por 8 anos. A condenação inclui também o deputado Rodrigo Bacelar, que é presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Você vai entender os detalhes agora na reportagem de Beatriz Arcoverde. Com placar de 5-2, o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria na noite desta terça-feira para tornar o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, inelegível por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. Com a decisão, Castro ficará inelegível pelo prazo de 8 anos, a contar do pleito de 2022. Dessa forma, o ex-governador deve ser impedido de disputar eleições até 2030. Na segunda-feira, Cláudio Castro renunciou ao mandato e anunciou que seria pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro. O ex-governador do Rio disse que irá apresentar recurso contra a decisão. O julgamento foi retomado com um placar de 2-0 pela cassação do mandato e inelegibilidade de Cláudio Castro. Já eram conhecidos os votos da relatora ministra Maria Isabel Galotti e de Antônio Carlos Ferreira. O ministro Nunes Marques, que havia pedido vista na sessão ocorrida no último dia 10, abriu divergência e considerou que a medida extrema de cassação só deve ser adotada quando comprovada a gravidade suficiente. Assim, ainda que os fatos examinados ostentem relevância jurídica e em juízo próprio possam vir a merecer reprovação, não se evidencia, no caso concreto, a presença de gravidade qualificada que justifica a incidência da sanção máxima do direito eleitoral. André Mendonça também divergiu e entendeu que não houve participação direta de Castro nas irregularidades. Já o ministro Floriano de Azevedo votou pela cassação dos registros de Cláudio Castro e do vice-governador Tiago Pampolha, que renunciou ao cargo em maio do ano passado para assumir vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. O magistrado entendeu que houve irregularidades nas contratações de servidores temporários na CEPERJ, Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os atos supracitados amoldam-se perfeitamente, ao meu ver, no conceito de abuso de poder econômico e abuso de poder político, segundo o qual, no entendimento desta Corte Superior, configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas dos agentes públicos que, valentes de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidades. Também seguindo a relatora, a ministra Estela Aranha votou pela condenação de Cláudio Castro e demais investigados na ação. Em suma, a prova dos autos apontam para a ocorrência da conduta vedada descrita em lei, atribuindo a responsabilidade dos atos ao governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva pela edição de decreto que alterou a finalidade do CEPERJ, permitindo a prática de conduta analisada, bem como a Gabriel Rodrigues Lopes, então diretor do CEPERJ, executor dos atos normativos que ensejaram o desvio da destinação da referida entidade, e Rodrigo da Silva Bacelar, então secretário de Estado e Governo, diante da ciência inequívoca da edição do referido decreto. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, foi a última a votar e disse que o judiciário voltou a julgar práticas gravíssimas cometidas por representantes dos eleitores do Rio de Janeiro. Com colaboração de Daniela Longuinho, de Brasília, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. A condenação ela impõe ali a inelegibilidade de 2022, que foi o ano em que foi consumado que ocorreu a eleição, até 2030. Então, portanto, o Cláudio Castro, 8 anos, ele estaria inelegível, ele, o Rodrigo Bacelar e os outros condenados aí até 2030. Mas há algumas considerações a se fazer sobre esse julgamento. O Cláudio Castro, o Rodrigo Bacelar são condenados no ambiente político.
Porque no ambiente propriamente dito, disputa eleitoral, Cláudio Castro venceu uma eleição em primeiro turno com mais de 60% dos votos e CEPERJ não teve impacto nenhum nisso, então foi vitória mesmo. A conjuntura no Tribunal Superior Eleitoral hoje ela é desfavorável. Hoje, obviamente, o governo do PT, o PT tem uma certa influência, né, politicamente. O governo hoje ele consegue dialogar mais com as instâncias, com o Tribunal Superior Eleitoral, essa nova composição. E esse resultado, a condenação do Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar, interessa a conjuntura política no Rio de Janeiro, em que o governo vai apoiar o Eduardo Paes, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então aí é uma condenação política. O Mendonça, que foi o ministro que votou aí, ele argui o seguinte, que não há envolvimento direto do Cláudio Castro, do Rodrigo Bacelar nessa situação, na questão envolvendo o CEPERJ, por uma razão óbvia, porque é uma autarquia. Ali é uma autarquia. Então o governo Cláudio Castro, na verdade, ele publicou um decreto autorizando, mas quem nomeia o ato de contratar, de não contratar, ele é do CEPERJ. Então, em tese, eu creio que ele foi por esse caminho. Mas, em fato, é também que a quantidade de pessoas que ali estavam, ali, o tamanho do Rio de Janeiro, 92 municípios, se for contabilizar, e a vitória em que se deu de Cláudio Castro, ela foi uma coisa esmagadora, foi uma coisa tremenda. Então, esse é o fato. Agora ali, ô Fabrício, agora vai caber recurso no âmbito do próprio Tribunal de Contas, do Tribunal Superior Eleitoral. A partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral não acolher o recurso, que isso fatalmente deve ocorrer, porque ali há a condenação, eu já previ ontem aqui que se fosse votado, eles seriam condenados no Tribunal Superior Eleitoral. A única chance deles era prorrogar. Era alguém pedir ganhar tempo, né? Ganhar tempo, porque eles precisavam de tempo. Mas agora ali tenta e vai tentar recurso até também ao Supremo Tribunal Federal, se for discutir ali matéria constitucional. Aí cabe recurso também ao Supremo Tribunal Federal. Até lá não transitou em julgado. Duas perguntinhas, já estamos em cima do tempo aqui, horário estourado. Se Cláudio Castro não renunciasse, por mais que ele agora esteja inelegível, ele poderia continuar no governo do estado até o final do ano? Mesmo se candidatar no cargo? Até transitar em julgado, ele permaneceria. Eu não sei se a condenação, aí eu preciso ler, eu não li a condenação que diz ali, se é imediatamente, se eles passam a responder, se eles passam se eles podem recorrer fora do cargo. Porque se a condenação impuser ali, que é o afastamento imediato, aí é imediato, vai ter que recorrer fora do cargo, né? Entendi. Agora, se não houver isso, recorreria no cargo. Mas o Cláudio Castro, ele fugiu da cassação de mandato eletivo, porque ele renunciou, então perdeu o objeto. Aí ficou a inelegibilidade. O Rodrigo Bacelar é a cassação do mandato e a inelegibilidade. Mas vai caber recurso enquanto estiver ali prosperando o recurso, enquanto não transitar em julgado, não for esgotado ali todos os recursos, eles continuam ainda elegíveis. O Cláudio Castro, para ele conseguir registrar a candidatura, se ele fosse disputar o Senado, era ele torcer para que esse recurso tudo perdurasse até o registro de candidatura. Isso não vai acontecer. Mas o Cláudio já não mirava o Senado. O Cláudio Castro mirava e continua mirando o Tribunal de Contas do Estado. Uma vaga no Tribunal de Contas. Mas para ele chegar ao Tribunal de Contas antes disso tudo transitar em julgado, a LERJ teria que ser muito célere e votar logo o preenchimento dessa vaga no Tribunal de Contas do Estado. Esse recurso que Cláudio Castro provavelmente vai correr atrás, os advogados dele, ele pode ser candidato ao Senado sub júdice? Não, aí pode. Então ele vai fazer a campanha como senador? Não, ele não é candidato ao Senado. Eu acho que o Cláudio Castro vai ser candidato... Eu li ontem a reportagem onde vários veículos sobre isso. Eu acho que a imprensa está engolindo mosca nisso, porque não tem essa informação. Isso acaba trazendo desinformação para as pessoas. O plano A. Confunde todo mundo. O plano A do Cláudio Castro sempre foi, há já algumas semanas, o Tribunal de Contas do Estado. Ele estava mirando desde que o Brazão renunciou, o Domingos Brazão, como conselheiro. Então, ele já estava mirando ali, vou para o Tribunal de Contas do Estado. O Felipe Cury, que foi secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é o indicado do Flávio Bolsonaro, que é o candidato à presidência pelo PL, para disputar uma das vagas do Senado no Rio de Janeiro. Por isso, inclusive, que o Carlos Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, irmão do Flávio Bolsonaro,
transferiu seu domicílio eleitoral para disputar a vaga no Senado pelo estado de Santa Catarina. Então esse aí é um dado. O segundo nome nesse arco de alianças ali da direita no Rio, que vai disputar a segunda vaga do Senado, é o prefeito de Belfor Roxo, que também renunciou, está por renunciar, o Márcio Canella, que vai disputar a segunda vaga para o Senado, pela União Brasil, desse grupo aí. Mas a direita no Rio de Janeiro, com todo esse resultado, ela continua ainda muito forte. Por quê? A prevalecer ali a tendência de eleição do candidato do núcleo de direita para governar o estado, por exemplo, o candidato agora na Alerj, ele é o Delaroli. Guilherme Delaroli, para ocupar ali o mandato tampão, tendo como vice o Nicola Macione. Se cair um eliminado Luiz Fux, não vou encontrar outro nome lá, vai eleger o governador e o vice. E vai eleger presidente da Alerj, que dá desenhados, esse é o Douglas Ruas, que é o candidato do grupo da direita ao governo do estado no Rio de Janeiro. Se configurar isso, a direita aqui no Rio de Janeiro continua dominando o executivo e o legislativo. Continua ainda com o domínio das duas máquinas, da máquina do legislativo e da máquina no executivo. Então, se vai alterar algumas coisas, vai. Talvez o que vai se buscar agora, o próximo passo do governo, seria intensificar a judicialização no estado do Rio de Janeiro, tendo como alvo outros deputados na Alerj, tendo como alvo o próprio governador Cláudio Castro, que é alinhado ao grupo próprio, o Rodrigo Bacelar, intensificar em cima deles a judicialização, persecução por meio de operações policiais, para tentar linkar isso tudo com Flávio Bolsonaro, linkar isso tudo com a direita no Rio de Janeiro, para tentar enfraquecer esse movimento com vistas à eleição. Talvez este agora seja o próximo passo no Rio de Janeiro. Tudo pode acontecer. Tudo.